seja, nós vamos ter praticamente um resumão, tá? Então, não perca a aula, estude o máximo que você puder, porque você vai ser beneficiado, ok? Então, O senhor está gravando a aula? agora eu comecei. Tem, a- tem, Ah, a- tem alunos que não vão poder vir hoje, pediram para gravar. Estou gravando. Obrigado, irmã. Então, hoje nós vamos ver sobre essa introdução geral, tá? Cristologia, nós vamos ter uma matéria à parte, tá? Vocês vão ter ela separada. Mas mesmo assim, não vai dar para aprofundar como se aprofunda no bacharel, é claro. Pneumatologia, tá? Vamos ter aqui um pouquinho. Na unidade 3, quem é o homem? Doutrina do homem. Doutrina do homem quer dizer, vamos estudar o ser humano como ser humano que ele é. Tá? O que ele compõe, como foi criado, tá? Vamos conhecer o ser humano como ser realmente. Depois a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e vamos ver a expiação, né, que é a doutrina da cruz, e a justificação. Tá? Então, são pontos muito importantíssimos para a gente aprender. E depois as doutrinas da nova vida, que é o que acontece no processo de salvação, né? A conversão, tá? Em Cristo, como que acontece esse processo de nova vida. E a eclesiologia é a doutrina da igreja. Tá? O que é a igreja? Tá? Como ela é o corpo em si, né? A nível universal e local. E depois, por último, estaremos vendo a doutrina dos sacramentos e a escatologia. A escatologia nós vamos ter uma matéria em separado, tá? Eu acho que a maioria não fez, mas vamos ter uma doutrina em separado, a escatologia, ok? Então, algumas matérias vai vir separado, tá? Hoje nós vamos dar nessa unidade, nessa matéria, nós vamos dar uma geral nela. Então, vamos lá. A introdução. Vamos definir o que aprenderemos nesta matéria, que é teologia sistemática. Né? Em teologia sistemática, conheceremos as doutrinas bíblicas e fundamentaremos nossa crença acerca das verdades divinas reveladas. Então, aqui nós vamos fazer de tudo, tá, para que nós fundamentemos, tá? Vamos colocar o alicerce à nossa fé. Olha, quanto mais profundo o teu alicerce, quanto mais forte o teu alicerce, com certeza você poderá construir um edifício mais alto, mais grande. Então, por isso que eu disse no início, que este tema, esta matéria, tá, é de suma importância, tá? É fundamento. Então, você tem que fundamentar a tua fé. Tá? Fundamentaremos nossa crença, né? Crença é fé, tá? As crenças, né? Nossas crenças são a base da nossa vida. Você faz o que você faz porque você crê em algo. Tá? Se você dirige, por exemplo, você crê que é capaz de dirigir o carro. Tá? Se você está aí assistindo a aula, você creu, né, ou crê que é capaz, que tem condições de acessar essa aula online. Tudo é crença. Temos ao fundo, no fundo da nossa existência é crença. A nossa existência é regida, tá, através de nossas crenças. Por isso que na teologia sistemática eu vou verificar se aquilo que eu estou crendo é ou não é verdade. Porque há verdades que parecem verdades, mas não são verdades. São meias verdades. E outras são totalmente mentiras. Então eu vou estudar as bases do cristianismo. Bom, na unidade 1, nós vamos ter no capítulo 1 o que é a teologia sistemática. Depois, no capítulo 2, as
são ação divina e os limites da razão. Tá? Capítulo 3, a revelação especial na teologia cristã. No capítulo 4, vamos definir, tá? Definições de divindade. E por último, no capítulo 5, o Deus de Israel, que é um Deus transcendente e imanente. Bom, o que é teologia sistemática? Vamos para o capítulo 1. No meu, eu creio que deve ser igual. Página 17. Tá? Nós vamos ver o que é teologia sistemática. No contexto protestante, está aí no primeiro parágrafo da página 17, as disciplinas de cursos de teologia, excetuando estudos interdisciplinares, que são um requisito obrigatório de qualquer curso das ciências humanas, podem ser, a grosso modo, divididas em 4 ramos distintas. Tá? Então, a teologia pode ser dividida em 4 áreas, em 4 ramos. Então, vocês vão me ajudar. Então, eu quero que vocês me ajudem a ver quais são esses 4 ramos, ou essas 4 vertentes, 4 áreas da teologia. Tá? Nós não temos tão somente a teologia sistemática, nós temos outras teologias também. Então, vamos lá. Nós temos a teologia bíblica. É bíblica mesmo? É bíblica. Depois, fala para mim, me ajuda aí. Histórica. Teologia histórica. Depois. Prática. Hã? Prática. Sistemática, Teologia né? prática. Isso. Sistemática. E por último, a teologia prática. Isso. Veja, meus irmãos, tá? Que no mínimo, tá? Nós temos 4 teologias, tá? 4 tipos de teologia, tá? É tudo teologia, tá? Mas cada um tem seu objetivo, tá? A teologia bíblica, como o nome nos diz, ela vai analisar, tá? Isso está no teu livro, no segundo parágrafo, tá? Diretamente o texto, a Bíblia. Por exemplo, nós tivemos a matéria de Pentateuco. Então, na teologia bíblica, nós vimos o Pentateuco, isto é, quem escreveu, em qual contexto que escreveu, para quem escreveu, tá? Qual foi a data, o escritor, as divisões do livro. Então, a teologia bíblica, ela só foca no livro que está sendo estudado, na Bíblia somente. Tá? Vai aprofundar, tá? O conteúdo, né, do texto bíblico. Já a teologia histórica já é diferente. Tá? Porque aí está no quarta linha do segundo parágrafo. É o ramo da teologia que trata da evolução das ideias. Olha só, evolução das ideias históricas. Então, temos a história, por exemplo, a teologia histórica. Eu vou dar aqui um exemplo. Ela nos conta, tá, como a ideia de um Salvador se desenvolve. Veja, estou vendo a ideia, desenvolvimento da ideia, tá, do Salvador. Deus disse da semente da mulher há de nascer um. Deus disse para Abraão que da sua família há de descender, tá, alguém que há de ser bênção para todas as famílias da terra. Davi recebe a promessa dizendo que da linhagem dele,
há de vir o Salvador. Aí vem Cristo. Então, a ideia vem se desenvolvendo. Isso se estuda na teologia histórica. Tá? Como se desenvolve a ideia, o pensamento. Tá? Então, é uma análise do pensamento que vem se desenvolvendo, da ideia que vem se desenvolvendo através da história. A teologia sistemática popular, aqui, teologia prática. Veja, quando se fala de teologia prática, tá? É a parte da teologia onde nós vamos procurar, tá? Colocar a ênfase no que é prático. Por exemplo, na teologia prática, nós podemos ter aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral é uma matéria da teologia que visa, que foca a prática de como aconselhar. Veja, eu como fazer o trabalho prático de aconselhamento, tá? Aí estudamos um pouquinho da psicologia, um pouquinho de técnicas e métodos, tá? Para poder aconselhar pessoas, ok? Por favor, coloca mudo no teu aparelho para não sair barulho na gravação. Bom, a teologia prática também, por exemplo, tá? Ela vai trabalhar estudando a gestão de pessoas. Por exemplo, isso aqui é do bacharel. Tá? Isso aqui é do bacharel. Tá? Nós temos teologia da liderança e gestão de grupos, tá? De pessoas. Tá? Isto é, nós vamos estudar como um pastor ser líder, como liderar os grupos, como motivar as pessoas para que façam um trabalho bem feito, como fazer equipes de trabalho, como fazer equipes ou grupos, né, na igreja que sejam bem-sucedidos, alcancem as metas, multipliquem a igreja. É como multiplicar a igreja. Então, a gestão é liderança, tá? A teologia prática. Capelania, teologia prática. Tudo que envolve ação, tá? É a teologia prática. Já a teologia sistemática, agora vamos para ela. Resumidamente, o ramo da teologia que trata de doutrinas. Tá? Isso está na página seguinte, página 18, segundo parágrafo. Tá? O ramo da teologia que trata de doutrinas, ela toma da teologia bíblica asserções a respeito do que a Bíblia afirma, ou seja, informações, tá? Toma da teologia histórica o registro dos séculos de debates e controvérsias, né, sobre as maneiras em que a Bíblia foi interpretada por centenas de teólogos, e sintetiza estas informações em declarações sucintas que buscam refletir verdades divinas. Isso é que chamamos de doutrinas. Tá? Então, a teologia sistemática, ela vai pegar todas as informações da teologia bíblica e histórica e vai formatar o que é que cremos. Tá? Isso que nós chamamos de doutrina. Ela vai organizar, tá, esses pensamentos nossos através de toda a história, tá, e do aprofundamento do estudo bíblico. Tá? Então, isso é a teologia sistemática, justamente está vindo de sistema, ok? Veja, vamos aprofundar então nessa questão da teologia sistemática. A teologia... Pastor, Sim, pode falar. Pai do Senhor, pastor. É o irmão Tiago. Sim. Então, a teologia sistemática, ela separa temas e assuntos de ensinos, né? Isso, ele vai organizar, né, a teologia com focos de temas. É por isso que é sistema, tá? É isso que justamente vai fazer. O melhor aperfeiçoamento, né? Porque ela se separa, né? Organiza para o melhor entendimento daquela doutrina. Isso, ele vai organizar tudo que está na teologia bíblica e histórica, tá?
Se eu quero aprofundar a teologia sistemática, eu tenho que estudar a teologia histórica e a teologia bíblica. A teologia sistemática, ela já me dá um produto pronto, tá? O resultado de toda essa discussão histórica. Por exemplo, eu vou dizer assim, Jesus Cristo é Deus. A teologia sistemática me apresenta Jesus como Deus. A teologia histórica vai me mostrar na história as discussões que teve sobre Jesus, tá? Quantas pessoas discordaram, não discordaram, aliás, quantas ideias surgiram, tá? Vários tipos de ideias na história, até que se formate um resultado final. Esse resultado final, a teologia sistemática me coloca, tá? Então, nós no médio estudamos teologia sistemática. No bacharel, como aprofunda, vai a teologia histórica e a teologia bíblica. Porque vamos estudar por que o pensamento que se pensou dessa forma. Tá? Essa é a questão. Então, a teologia sistemática é fruto, veja só, de esforço humano, de estudo empenhado e pesquisa por parte de milhares de teólogos atuando em dezenas de áreas diferentes. Tá? Olha só. Então, por isso que eu disse que a teologia sistemática, tá, é fruto de tudo isso que vem antes. Tá? É muita pesquisa, é muito aprofundamento, tá? Para que se traga prontinho, né, essa formatação. É igual ir no restaurante, né, você senta na mesa e o prato já vem pronto. Isso aí é a teologia sistemática. Tá? A teologia bíblica e histórica seria lá na cozinha, né? Como se faz todo o processo para montar o prato, tá? Então, por que a teologia sistemática seria diferente, ele disse? Ao afirmar que doutrinas são produto do esforço humano, não estamos dizendo que toda a nossa fé é uma invenção humana, apenas um jogo de palavras que inventamos para preencher o tempo. Olha só. Quando falamos que doutrinas de produto do esforço humano, né? Ou seja, teve muita gente que pensou ou discutiu, tá? Não quer dizer que se inventou algo. Não existe um jogo de palavras inventados. Tá? Realmente aqui é uma discussão que se tem sobre o tema. Veja, cremos que Deus revelou à humanidade um grande número de verdades eternas, verdades a respeito de quem Ele é, qual tem sido e será sua obra entre nós e por nós, verdades a respeito de quem nós somos e quem um dia poderemos ainda ser. Tá? Então, a Bíblia, tá? Ela tem essas verdades. Na teologia sistemática, eu vou me preocupar em entender essas verdades de uma forma organizada, acerca, por exemplo, de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, tá? O pecado na vida do homem. Tá? Então, são verdades, tá, a respeito de Deus que estão reveladas. Verdades a respeito de que é a vida humana ideal, tá? E das maneiras em que podemos nos aproximar a este ideal em nossas próprias vidas. Então, Deus nos mostra um padrão, o que Ele espera de nós, tá? E Ele nos identifica onde é que estamos como seres humanos e nos dá as ferramentas para que nós se aproximemos do padrão que Ele nos propicia, tá? Que Ele nos mostra. Não desejamos pôr em dúvida a confiabilidade do Evangelho ou da Palavra de Deus. Muito menos sugerir nihilisticamente que nada que a teologia ensina reflete qualquer coisa verdadeira a respeito de Deus. Olha só, quando nós vamos discutir o tema, tá? Nosso objetivo não é criar dúvidas simplesmente por criar, tá? Eu quero dizer, desvalorizar, tá, as crenças. Não é esse o objetivo, tá? Dúvidas, sim, vocês vão ter
muitas dúvidas, né? Na verdade, o professor tem por objetivo gerar dúvidas nos alunos para que os alunos pensem, né? Meu objetivo não é dar respostas a vocês. Meu objetivo é criar perguntas que direcionem vocês, tá, a uma resposta ideal, tá? Porque o objetivo é que as pessoas pensem, né? Deus nos deu uma massa cinzenta, né, chamado cérebro, né, que devemos usá-lo, tá? Então, na teologia sistemática vamos ver isso. Agora, por que, né, a teologia sistemática tem esse nominho, sistemática? Vamos aprofundar mais um pouquinho. A teologia sistemática é a tentativa de criar um corpo doutrinário, um corpo doutrinário coerente. Então, o que dá nome a essa palavra sistemática, a esta teologia das doutrinas, é o objetivo final de qualquer esforço nesta área. Veja, então, qual é o que significa a teologia sistemática, ou a palavra sistemática? A construção de um sistema inteiramente coerente de doutrinas. Tá? Isso está na página 20. Tá? Então, quando você fala de sistemática, você está falando da construção de um sistema inteiramente coerente de doutrinas. Tá? Teologia sistemática significa praticamente isto, a construção de um sistema inteiramente coerente de doutrinas. Tá bom? Diga. Alguém queria perguntar? Se quiser perguntar, pode perguntar. Não? Então, tudo bem. Os irmãos podem interferir quando tiver alguma dúvida, tá? Não é problema, ok? Que às vezes a tua dúvida vai esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas. Bom, vamos lá então. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Estamos definindo essa teologia sistemática, tá? É diferente das outras teologias. Aqui nos leva à compreensão do tema. A teologia prática, por exemplo, nos leva à ação, tá? O como vamos fazer, tá? Vamos então para frente. A teologia sistemática não pode ser apenas um catálogo de informações a respeito do que a Bíblia ensina. Ela precisa também relacionar estas ideias, explorar os pontos de contato entre as doutrinas e entender as maneiras em que as doutrinas se sustentam mutuamente. Então, quando você fala de sistema, veja, o que é sistema? Vou dar um exemplo. O nosso corpo. Nosso corpo é o sistema humano. Por que nós chamamos de sistema o corpo? Porque no sistema, as partes que existem são interdependentes. Minhas mãos dependem dos meus pés para estar aqui onde eu estou. Meus pés, né, dependem da direção da cabeça para estar onde eu estou. O que estamos dizendo? Que no sistema existe interdependência dos membros que ocupam esse sistema. Então, na Bíblia, existem várias doutrinas, tá? Da cristologia, eclesiologia, da hamartiologia, da soteriologia. Existem várias doutrinas, como se fossem membros desse corpo, mas elas se sustentam mutuamente. Tá? Tem uma doutrina, aliás, uma teologia sistemática, tá? É justamente, vamos focar em entender as maneiras que essas doutrinas se sustentam mutuamente. O que acontece, por exemplo, se eu nego a divindade de Jesus? Se eu nego a divindade de Jesus, eu vou interferir na doutrina de Deus. A doutrina de Cristo é cristologia,
com a doutrina de Deus, que é outra matéria, tá? Se eu nego a divindade de Jesus, eu interfiro nessa doutrina, tá? Por quê? Porque eu vou negar a Trindade. Se Jesus não é Deus, logo não existe Trindade. Você entende? Tá? Então, interessante é você ver esse corpo doutrinário, ele é interdependente. Tá? Isso é uma teologia sistemática. Por isso, existem algumas correntes de teologias, tá? Sistemáticas. Dentro da teologia sistemática existem divisões, correntes. Tá? Por exemplo, nós temos a corrente reformada. Então, os reformistas ou reformados tradicionais têm uma teologia diferente da nossa teologia pentecostal. Tá? Então, aí você vai ver que existem as diferenças e cada um vai defender, tá, entrelaçando esse sistema, esse corpo de doutrinas. Doutrinas não são afirmações isoladas a respeito de fatos diferentes. Elas são afirmações diferenciadas, mas intimamente ligadas. Veja só, igual um corpo, a respeito de um só grandioso e prolongado fato, a interação entre Deus e o homem. Então, essa doutrina, tá, essa teologia sistemática, vai nos mostrar esse relacionamento, essa interação entre Deus e o homem. Muitas vezes nós entendemos errado, por exemplo, essa interação, esse relacionamento. Por muito tempo, né, nós pensamos que quando nós pecamos, quando o ser humano peca, Deus nos repudia, né? Isto é, nos deixa de lado simplesmente. Tá? Mas não é assim. Tá? Quando nós pecamos, Deus sempre nos oferece o perdão. Mas na maioria das vezes, tá, aborreço o Senhor. Eu que repudio Deus porque estou no pecado. Tá? Mas Deus sempre, tá, ele vai atrás do pecador. Você lembra que Adão pecou. Adão pecou, tá? Mas Deus foi atrás deles. Tá? Caim matou Abel. O que aconteceu? Deus foi atrás de Caim, foi conversar. Tá vendo? Deus sempre está, tá, interagindo com o homem. Tá? Procura sempre. Então, as doutrinas de um corpo teológico são como as colunas e paredes que sustentam o edifício, ou os tijolos que, arranjados, comprimidos e cimentados, de certa forma, formam um arco. Isso está na página 21, tá, irmãos? Esse material veio em aberto, aí eu resolvi colocar a página, tá? Aí vocês vão se localizando por ela, tá? Então, quando falamos de teologia sistemática, mais uma vez, estamos falando de um corpo, tá? De um sistema. Todo sistema, ele é interdependente. Você é o corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Como você é um membro do corpo de Cristo, eu dependo de você, você depende de mim. É verdade. Tá? Você pode dizer, pastor, eu nem conheço a sua casa, nunca fui lá. Não, não importa. Nós não congregamos na mesma igreja, não importa. Somos membros do mesmo corpo. E, por consequência, somos interdependentes. Tá? Se meu braço, né, ele negar-se a ajudar o corpo, ele está doente. Ele vai sofrer algumas consequências, tá? Se ele não estiver querendo ajudar o corpo. Então, quando eu penso como sistema, tá, a teologia, eu vou ver todos os pontos, tá? A cristologia, mais uma vez a ramarteologia, a soteriologia e outros pontos da teologia, como eles se entrelaçam, se entretecem, se fortalecem de uma forma única, tá? Como realmente aqui diz, colunas. Bom,
podemos pensar nas doutrinas como diferentes órgãos do corpo humano. Bom, eu acabei falando isso, tá? Então, é muito interessante quando nós paramos para analisar, tá? A Bíblia, irmãos, é muito linda, tá? Se você começa a estudar a Bíblia, com uma visão de que cada ponto está entrelaçado com o outro, você vai ver como Deus fala de fato com a gente, que Deus fala, tá? Esse sistema, essa organização, tá? Existe, né? Às vezes nós não vemos essa organização de forma assim bem clara, tá? Porque nós não sabemos que existe. É interessante isso, irmãos, tá? Porque se eu não sei que existe, como que eu posso encontrar ela? Como que eu posso enxergar ela? Você sabia que uma criança, assim que ela nasce, ela não sabe que tem mãozinhas, ela não tem consciência das suas mãos. Quando uma criança é bebê, a primeira consciência que ele tem é da boca. Chama o mundo oral, período oral. A criança, então, ela faz seu contato do mundo ou com o mundo através da boca. Por isso ela tem que mamar. Por isso crianças que são amamentadas por longo período, normalmente são pessoas sociáveis, são pessoas empáticas, são pessoas que se ligam facilmente aos outros, porque no período oral, tá, que é os primeiros momentos da criança, esta criança teve contato com a mãe, com o peito da mãe. Então essa criança, o que sabe fazer para se comunicar com o mundo é pela boca. Então ela vai chorar bastante. A criança começa a chorar bastante. Por que tem que chorar? Porque é a única forma que tem de se comunicar. Quando descobre que tem uma mãozinha, né, aí começa a chupar o dedo da mão ou o dedo do pé, tá? Então, antes ela não tinha consciência desses membros do seu corpo. E o que eu quero dizer para vocês, que quando nós estudamos a teologia sistemática, tomamos consciência de alguns elementos que tem na Bíblia, que antes eu não tinha consciência disso. Estava lá, está na Bíblia, mas às vezes eu não enxergo. Por que não enxergo? Porque não tenho consciência da existência. Eu creio que vocês estão entendendo bem isso, tá? Eu só enxergo quando, tá? Eu entendo que existe, tenho consciência da existência, tá, de esse elemento. Tá interessante isso, porque quem já estuda há um tempo a palavra de Deus sabe disso, né? Eu fico assim regozijando, né, quando eu vou estudar um tema, quando eu vou ler um texto, né, e começo a ler esse texto, e aquele texto começa a criar vida, e aquele texto começa a falar com a gente, aquele texto me mostra, né, detalhes, tá, que eu nunca vi. Tá? E olha que eu leio bastante, né? Eu leio muito, tá? Todo dia eu leio. Tá? Mas, né, tem coisinhas assim que aparecem. Eu não tinha consciência, mas sempre esteve lá. Tá? Então, isso vai nos ajudar a visualizar a teologia sistemática. De igual maneira, então, podemos ver na teologia sistemática alguns corpos doutrinários, ou seja, alguns membros que fazem parte desse corpo. São membros maiores, como a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, a eclesiologia e assim por diante. Cada um é composto de dezenas de doutrinas menores, afirmações a respeito de Cristo, do Espírito Santo, da salvação, da igreja. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É Jesus Cristo, né? De forma geral, sabemos que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Esse já é bom, né? Aceitar Jesus nos salva, aleluia, glória a Deus, ponto.
Mas quando eu estudo a cristologia em separado, tá? Eu vou ver que tem outros elementos menores, tá? Outras subdivisões, né? Por exemplo, Jesus Cristo como Filho, em 3 dimensões, né? A palavra filho, tá? Eu vou aprofundar esse tema. Como o termo filho usado na Bíblia em 3 dimensões, como que se entende, tá? O Cristo. De onde vem a palavra é Logos, toda a história do Logos. Então, a cristologia, ela é bem profunda. Então, é importante você ver que nós vamos tratar da teologia sistemática, só que cada elemento tem subdivisões. Amém? Até aqui, alguma pergunta, meus irmãos? Fala para mim aí. Eu vou liberar aqui para vocês falar agora. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou tá tudo ok? Fala para mim. Esse silêncio está me dizendo que vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Tá? Mas eu creio que entenderam tudo, sim. Pastor, paz, querido. Ok. Deus abençoe. Estou brincando com vocês, tá? Só para vocês não me deixarem aí, não se distraírem, ok? Tá? É importante que vocês foquem. É interessante, irmão. Você estava lendo um artigo. Diga, irmão. Pastor, acabei de entrar aqui, tá, querido? O irmão Marcos, né? Sim, senhor. Depois dessa aula, ela vai estar gravada, pastor? Não? Eu coloquei para gravar. Coloquei para gravar. Ah, tá bom, para depois eu pegar o início. Deus abençoe, obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. É interessante, então, irmãos, quando nós começamos a ver todo esse sistema, tá? E como nós podemos tirar o maior proveito. Você sabe aquela questão que quando você compra um aparelho novo, tá? O meu é usado, tá, irmão? Já faz mais de 3 anos, né? Sentiu de Deus, pode me dar um celular novo. Mas quando você compra um aparelho novo, o que acompanha o aparelhinho? Um manual. Tá? O manual. Veja, a teologia sistemática vai ser um manual. Como está formatado, tá, esse ensino na Bíblia. Tá? Então, é por isso muito importante mesmo você aprofundar o máximo nesta matéria. A teologia sistemática é fruto de um processo dialético. Parece um terminho, é um termo meio técnico, né, mas é simples, tá? O termo dialético é muito utilizado na filosofia. Pode ser um pouco intimidador, mas se refere nesse contexto a algo muito simples. Historicamente, a teologia cristã desenvolveu a maior parte de suas doutrinas por meio de um processo de diálogo e debate. Isto é uma discussão ou controvérsia, seja com interlocutores externos, tá? Seja com conflitos internos, tá? Entre os diferentes grupos dentro da igreja. Então, deixa eu explicar melhor aqui. Veja o que acontece. A teologia sistemática, ela é fruto de um processo dialético. Então, no processo dialético, na filosofia, nós temos um tema, esse tema vai ser discutido. Então, existe o primeiro passo, a discussão, e depois, tá? O segundo passo é o diálogo. Tá? Não existe diálogo sem antes ter uma discussão. Tá? Um bom diálogo só é fruto de uma boa discussão.
discutir. Tá? É necessário discutir para que haja um bom diálogo. Isso que a filosofia coloca. O que é discussão? O que acontece quando você discute com alguém? Né? É que, às vezes, nós não sabemos utilizar a ferramenta da discussão. Nós discutimos só quando já encheu a paciência. Né? Nós discutimos só quando já chegou no vermelho. Mas dá para você discutir de maneira intencional, tá? Focado, tá? Para aprender. Porque na discussão, o que existe? Existe o elemento A e o elemento B. Né? Então, na discussão, eu vou ter, né, a pessoinha A e a pessoinha B. Nesse processo de discussão, o que vamos fazer? Vamos ouvir, tá? Ouvir todas as opiniões, tá, que a pessoa A tem a respeito do assunto. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deve ser assim, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu penso que... Todas, tá? Todos os elementos que ela tem, essa pessoa tem, devem ser expostas, tá? Então, aqui, essa pessoinha A vai colocar X questões, né, para o grupo ou para o outro. Depois, tá, o elemento B, a pessoinha B, ele também vai colocar Y, tá? Isto é, vai colocar sua opinião acerca do tema. Tá? Bom, eu creio que deveria ser assim, eu não concordo que seja assim, eu penso que deveria e tal. Vamos ouvir, tá? Todo o elemento que tem, todos os argumentos que a pessoa B tem acerca do assunto. Então, discussão, tá, é justamente você ter a capacidade de consciente e intencionalmente ouvir a pessoa, tá? E se você está no meio da discussão, né, você expor a sua opinião da forma mais clara possível. Tá? Colocar, como diz assim, no prato, né, limpo na mesa. Então, você vai expor. Por quê? Porque se eu não exponho claramente aquilo que eu entendo acerca do tema, não vai se gerar o diálogo. Veja, a palavrinha de é dois. Logo, né? Logo é palavras. É a palavra de duas pessoas. Diálogo é quando eu pego os elementos X e o Y, tá? E eu vou juntar os dois, vou misturar e vou tirar o melhor, tá, que esses dois elementos podem me produzir, o seu X mais Y. Tá? Talvez eu tenha que eliminar alguma coisa do X, alguma coisa do Y, não importa. O meu objetivo, tá, não é saber quem que está certo, quem está errado. Não existe esse objetivo. Meu objetivo é saber o quanto esta opinião e o quanto esta outra opinião vão somar com o meu resultado de uma forma que o meu resultado seja muito melhor do que um sozinho vendo o fato, tá? O elemento. Então, diálogo é justamente, tá, o resultado da soma, se vou colocar as subtrações, tá, dos dois elementos, procurando, focando, saber o melhor. Qual o melhor entendimento? Qual a melhor solução? Tá? Isso se usa na filosofia. Tá? Então,
alguém, né, alguém pode dizer que o Espírito Santo, né, por exemplo, eu entendo que o Espírito Santo, ela fala. O outro pode dizer, olha, eu entendo que o Espírito Santo, ela manifesta, nos fazendo sentir sua presença. Aí eu posso juntar os dois. O Espírito Santo realmente fala e realmente manifesta a sua presença. Tá? Então, na história da igreja, tá, houve muito debate, muita discussão, e discussões sobre a cristologia, por exemplo, que levou anos. Hoje é fácil, irmãos. Hoje a teologia sistemática está arrumada, está prontinha. Mas para se definir a cristologia, tanto biblicamente quanto historicamente, demoramos anos de construção desse pensamento do jeito que nós temos hoje, tá? Bom, primeiro disse aqui que nós discutimos com elementos externos. Então, dando exemplo da cristologia, ela discutiu, por exemplo, contra o gnosticismo. O gnosticismo dizia que Jesus, né, não era real, não era matéria, era um elemento etéreo, era um espírito angelical. Então, na teologia, vai se pegar todos os elementos, vai se ouvir um monte de gente, tá? E se chegar a uma conclusão bíblica, de fato. Isso estamos discutindo com pessoas externas, o tema, né, com gnóstico. Mas também chegam momentos que as discussões se tornam internas. Por exemplo, quando um presbítero da igreja, um líder da igreja, ário, ele acredita que Jesus é uma criatura. Olha só. Então, aí nós temos uma discussão interna. Você já se pegou discutindo com você mesmo? Você já chegou um momento que você estava lá parado e você falou, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu falei, meu Deus do céu? Não era para eu ter falado. Você já discutiu assim com você? Muitas vezes. Muitas vezes, né? É engraçado, né? Pensei que era só eu. Não, muitas vezes. Ah, tá. Estou consolado agora. Não sou o único. É engraçado isso, irmãos, tá? Porque existe essa discussão interna. E essa discussão interna é muito valiosa, tá, irmãos? Aprenda a tirar proveito disso. Tá? Eu tenho umas técnicas, né, que nós usamos nas terapias, né, que é sobre essas questões internas, né? É tão bom quando a gente aprende a conversar com nós mesmos. As discussões internas são necessárias. São necessárias. Imagina se a igreja não discute com Ário, o presbítero, que se Jesus é ou não é uma criatura. Tá? E acabar com o cristianismo. Tá? Porque se Jesus é uma criatura, logo não há salvação, porque uma criatura não pode salvar outra criatura, acabaria a salvação. Tá? Então, tem muita coisa na tua vida, tem muita coisa na minha vida. Se eu não discutir abertamente comigo, é uma discussão eu com eu. Né? Se eu não discutir, tá? Pode ser que eu estou crendo em alguma coisa que não é verdade. Eu posso ter crenças, tá? Que não são verdadeiras. Aí eu acredito, juro que é verdade. Mas, de repente, quando eu começo a pensar e discutir, questionar, duvidar, tá, das minhas verdades, eu acabo descobrindo que, na verdade, né, eu sou diferente daquela verdade que eu tinha. Tá? Professor. Sim, irmã. Essas reuniões, elas eram feitas nos concílios, né? Que o senhor falou uma vez. Isso. Chamam-se concílios, tá? Ou hoje seria nas nossas igrejas assembleias, né? As assembleias, tá? Assembleia geral, né? Chama hoje quando as igrejas ou as convenções.
quando tem assembleias ou convenções na igreja, hoje, nós discutimos temas. Por exemplo, um tema, né, que há um tempo se discutiu, foi o aborto. Como a igreja encara o aborto. É um tema, né, que se discutiu no século XXI. E existe assim, durante a história, tá, esses diálogos, esses debates, tá, essas discussões que são necessárias, tá bom? Então, é muito importante que nós enxerguemos isto. Todas as crenças, todas as verdades que temos hoje é fruto de discussão, é fruto de diálogo, ok? Muito bom, vamos lá para frente. Em primeiro lugar, a teologia sistemática é fruto de um processo dialético, é o que nós falamos, um processo de discussão, diálogo e discussão. Porque, em muitos casos, igrejas não se dão o trabalho de definir explicitamente seus posicionamentos doutrinários até que surjam grupos que levantem certas posições que causam estranhamento entre os seus membros. Alguém quis falar, irmãos? Não? Ok. Veja só o que nosso autor colocou. Dentro da história, nós vemos, tá, que uma crença de uma igreja, de uma organização, é fruto de discussão. Quando uma igreja não discute o que ela vai crer, vai criar o quê? Problemas internos. Tá? Quem está com o áudio ligado, por favor, coloca mudo, tá? Você liga na hora que você quiser falar, aí eu te dou uma oportunidade, tá bom? Senhor, Sim. é por isso que as nossas igrejas criou as regras de fé, né? Isso, credo. O credo. Isso é importante, que as igrejas, né, cada igreja deveria ter seu credo e ensinar aos seus membros que eles saibam de cor e salteado. Por quê? Senão, vai gerar no futuro o quê? Divisões. Eu não concordo com isso que o irmão disse, eu discordo do que o pastor falou, eu creio de forma diferente. Por quê? As crenças não estão alinhadas. Tá? As crenças têm que ser organizadas de tal forma que todos os membros daquele corpo, daquela igreja, entendam claramente por que estão crendo dessa forma, em que eles creem. Acredita você que tem muita gente que não sabe em que creem e muitas igrejas nem definiram o que creem? Eles acham que o crente sabe, mas não sabe nada, né? Eu fico assim, meio assustado quando eu vejo alguns crentes falando algumas coisas no Facebook, tá? E até pedem a minha opinião. E tem dias que nem respondem, sinceramente, tá? Mandam um link para eu ver o que eu acho. Olha, não vou responder, tá? Coisas assim, absurdas. Né? É absurdo. Eu falo, meu Deus do céu. Tá? Mas é assim. Quer falar? Diga. Eu estou esperando mais de uma hora, não me deu um short. Quem que está ligado aí? Está ligado o fone? Acho que não viu, tá? Pode colocar o mudo aí. Ok, isso. Muito bem. Então, é interessante, tá? Quando nós começamos a percebermos, tá? Que igreja... Sim. O senhor falou de credo, né? Tem a ver com... Não sei se o que eu vou perguntar é besteira ou não, mas é só por curiosidade. Tem a ver com o regimento da igreja? A igreja tem o seu regimento, ou não?
O regimento interno, chamado RI, tá? É uma coisa, tá? E o credo é outra coisa, tá? O regimento interno se diz a princípios, né, morais, tá? Éticos, né, que uma igreja tem com seu formato interno, tá? São regras internas. Já o credo se refere o porquê, por exemplo, que eles têm essa regra. Tá? É o porquê. Tá? Por que que eu vou, por exemplo, né, tomar ceia? Por que que eu tenho que me batizar? Por que que eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo? Tá? É os porquês. Tá? Entendi. A doutrina, tá? O sistema de doutrinas, sistema de crenças, o credo, é o porquê. Tá? Eu creio, por exemplo, o credo da Assembleia de Deus. Né? Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que ele morreu ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao Pai, né? Eu vou falar meu credo. Né? Tá? Sim. ERI não, regras internas, por exemplo, é diferente, né? Vou dizer assim, a nossa igreja tem uma regra, né, que só será membro, por exemplo, pessoas casadas, né, dentro de um cartório. Tem igreja que não tem essa regra, né? Tem igreja que pode ser membro da forma que estiver. Né? Então, essas são regras internas. Agora, a minha regra interna, eu tenho um credo, né? Eu tenho uma crença, porque que eu acho, tá, que não deve, né, ter como membros pessoas que não estão casadas legitimamente. Aí tem um credo por trás, tá bom? Então, existe a regra interna e tem o credo. Muito bem. Em segundo lugar, a teologia sistemática é um processo dialético porque é importante para entendermos o passado, para que não cometamos os erros que lá, né, no passado enxergarmos. É interessante isso, tá? Por quê? Se nós ignorarmos a história, estamos condenados a repetir os mesmos erros, repetir a história. Por isso é necessário, tá? Nós, tá, dentro desse processo da teologia sistemática, de discussão, tá? Processo, tá? De discutir intencionalmente, tá? Nós ter coragem de fazer isso. Por muito tempo, por exemplo, na teologia sistemática mesmo, tá? Havia os elementos, né? As linhas, né, que chamam aliancistas, tá? E tinha os dispensacionalistas. Tipos de formas, né, formas de sistemas de interpretação. E agora, tá? Nós, né, século 21, tá? Já descobrimos, né, que existe mais um sistema, né, que é o sistema que nós chamamos de questão sistêmica. Sistêmica é diferente, tá? Da teologia aliancista e da dispensacionalista. É sistêmica. Tá? Nós acreditamos, tá, como dentro da teologia sistêmica, que a revelação de Deus ela é progressiva e completa dentro do seu contexto. Nunca ela foi insuficiente, sempre ela foi plena. Tá? Ou seja, existe salvação lá no Antigo Testamento, como existe salvação no Novo. A teologia dispensacionalista, por exemplo, acredita que não havia salvação no Antigo Testamento, né? Somente a salvação quando Cristo morre. Tá? Então, são teologias. Tá? Então, quando nós se atreve a discutir essas crenças que nós tínhamos antigamente, nós chegamos ao melhor resultado. Tá? Não estamos dizendo, por favor, irmãos, vamos entender, não estamos dizendo que nós somos melhores que esses teólogos que passaram. Não.
Somente estamos fazendo e pegando os elementos positivos de um, elementos positivos de outros, tá? E tirando o melhor. A história é assim, tá? A gente começa a enxergar que dá para melhorar. Vai gerar o mesmo objetivo, vai ter a mesma função, mas vai ser uma versão melhorada. Por exemplo, na visão física material. Há muito tempo atrás, né, se criou uma roda, né? Aquela roda, há muito tempo atrás, né, era de pedra. Depois, você cria uma roda de madeira. Depois, pega uma borracha e coloca em volta da madeira. Depois, você cria, né, uma roda, um pneu de borracha. Alguém já na nossa sala já pegou, né, aquele pneu, né, que tinha uma câmara de ar, que quando o pneu do teu carro furava, aquilo ia para o chão, literalmente. Aí você chegava e tinha que trocar a câmara se fosse muito grande o rasgo. Hoje não, existe o mesmo pneu, só que não tem mais câmara. É bem prático. Você chega lá no borracheiro, ele vê, pega uma bisnaguinha, né? Enche a bisnaguinha, pronto. Não precisa cola, não precisa nada, tá? Então, mas é o mesmo pneu? É o mesmo pneu. Esse pneu de madeira tinha uma função de fazer rodar a carruagem. O pneu também hoje a função é rodar, tá? Então a teologia, irmãos, entenda, a teologia muda, não muda a palavra de Deus. A teologia atual, ela nos mostra alguns detalhes que antigamente nós não víamos. Eu vou dar outro exemplo para você melhor entender isso. De madrugada, você acorda, tá? Por exemplo, hoje eu acordei, era 4h35. 4h35 ia sair da cama, eu já saí para a rua, né? Tive que levar a minha filha no serviço. 4h35 da manhã, já pulei da cama. E 4h35 da manhã, dá para ver as pessoas, tá? Mas algumas pessoas indo para o serviço, dá para ver gente, né? Só que você vê aquela silhueta, né? Você não vê o detalhe da cor de roupa daquela pessoa ou da própria pessoa. Você vê aquela silhueta. Vou fazer de conta, tá? Eu vou fazer de conta que eu acordei de madrugada, né? 4 e poucos, e eu vejo uma pessoinha lá fazendo uma caminhada, né? Aí eu olho e digo, nossa, é o irmão Marcos, olha o irmão Marcos fazendo caminhada, rapaz, está corajoso. Eu sei que o irmão Marcos, porque a estrutura física é do irmão Marcos. Eu olho e digo, nossa, parece que está com a blusa meio azul, eu acho que é azul, tá? E eu sei que o irmão Marcos, depois eu ligo para ele e confirmo, é o irmão Marcos mesmo, só que eu não discerni claramente a cor da blusa ou da calça dele. Mas era ele, é verdade, era ele. Mas quando o sol vem para o alto, tá? Aí eu vejo a realidade de fato. É o irmão Marcos mesmo. Só que eu vejo as cores detalhadamente. A teologia sistemática, tá? Ou a teologia de forma geral, é a mesma coisa, tá? Os nossos irmãos, eles viram, e é verdade que viram, tá? Só que com a luz que hoje temos, tá? Nós vemos mais detalhes. Isso é muito interessante, irmãos. Olha, você tem muita ferramenta hoje. Você tem muito livro, dicionários, enciclopédias. Você tem a ajuda da arqueologia. Você tem a ajuda da ciência de forma geral. Há tanta ciência que tem, tanto material que você pode olhar e falar, meu Deus do céu, tem ciências, tanto externas quanto ciências, né, que te ajudam a desenvolver teu pensamento, de como você pensar de uma forma mais objetiva, mais detalhada, tá?
e uma forma mais focada. É importante isso, tá, irmãos? Porque quando nós nos atrevemos a discutir, tá? A entender o passado, aí nós não cometemos mais os mesmos erros, tá? No futuro. Tá? Imagina se nós continuássemos acreditando, tá? Por exemplo, que Jesus foi para o inferno. Nós estamos recriando o purgatório. Foi dessa crença, né, de que havia Jesus descido para o limbus pátrio, né, que nasce o purgatório. Tá? Então, hoje não, graças a Deus, não cremos mais nisso. Né? Isso é história do passado. Tá? Jesus Cristo não precisou descer ao inferno. Né? Mas antes, né, quem é da minha época, de 20 anos atrás, né, nós pregávamos isso. Tá? Nós pregávamos e batíamos o pé, fazíamos aviãozinho, né? Que era um retetê, que era uma beleza. Tá? Mas hoje sabemos que não é verdade. Tá bom? Bom, vamos passar para 1.4. Alguma pergunta, irmãos, antes de nos passarmos para esse ponto? Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim, pode falar, irmão Douglas, né? Jonatas, isso. Isso. Professor, você comentou aí sobre o aliancismo e o dispensacionalismo. Isso. Mais à frente você vai detalhar cada corrente? Olha, nós vamos falar um pouquinho, tá? Mas bem pouquinho. Tá? Porque isso aí nós discutimos no bacharel, tá? Porque aí nós vai exigir muito tempo. Entendeu? Mas vamos falar um pouquinho sim, tá? Só um conceito geral, porque realmente, irmãos, são pontos, né, que se a gente puxar a história, né, por exemplo, o dispensacionalismo, as igrejas Assembleias de Deus não aceitaram quando foi lançado a Bíblia, que é chamado hoje de Scofield, que divulgou o dispensacionalismo. A Convenção Assembleiana não aceitou essa Bíblia. Só que, como ela se tornou muito popular, a ideia se tornou popular. Tá? Aí acabou, né, os crentes individualmente compraram a Bíblia, porque ela tem bastantes informações, tá? Mas a sua teologia se divulgou. Tá? O dispensacionalismo acabou entrando nas Assembleias de Deus. Tá? Mas no início, historicamente, a Igreja Assembleia de Deus, né, a convenção, tá, americana, convenção geral mundial, tá, porque a Bíblia Scofield foi lançada nos Estados Unidos, né, ela rejeitou essa teologia. Tá? Mas quem não sabe da história, quem não estuda os detalhes, né, não sabe essa verdade. Tá? Somente quando eu enxergo o que existe, né, quando eu tenho consciência do que existe, aí eu posso, né, ter consciência, né, de como tratar com isso. Tá? Alguém mais quer perguntar? Tranquilo? Tá? Porque nós vamos fazer o que então, né? Quando nós estamos perguntando, estamos discutindo, né? Nós já estamos aqui na dialética. Tá? Sim. Só mais uma pergunta, professor. Sim. Você falou sobre o dispensacionalismo, que é uma das crenças é que Jesus desceu ao inferno. Isso. E do aliancismo, você teria a principal? O aliancismo, né, um exemplo geral, né, é que ele depende das alianças. Né? Então, no Antigo Testamento havia uma aliança, tá? E no Novo Testamento é uma aliança. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, por exemplo, não há salvação, né? Porque a aliança é feita baseado no sangue de animais. Já no Novo Testamento, uma aliança feita no sangue de Cristo, aí é a salvação. Tá? Mas isso, tá, hoje percebemos que não é verdade, porque a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E Abraão faz parte do mundo do Antigo Testamento. Tá? Então, esse sistema aliancista, né, ele é quebrado. Tá? Não existe isso. Tá? Sempre houve salvação
Desde o Jardim do Éden tem a lei e a graça, e a lei e a graça, elas andam, tá, por toda a história, tá? E até hoje, tá, dentro dessa visão chamada visão sistêmica, tá? Sistêmica, porque se entende que um sistema é um corpo que está crescendo, desenvolvendo e acrescentando-se conhecimento e informações. Tá? É igual uma árvore, tá? Que vai se desenvolvendo. Que vem essa palavra, a teologia sistêmica. Então, Pastor, sim. Por favor, o senhor pode repetir os dois nomes? Dispensacionalismo e qual é o outro? E aliancismo. Vem da aliança. Tá bom, Tá? Obrigada. Amém. Tá? Então, nós vamos estarmos discutindo essas teologias, né? Nós vamos questionando, conversando com elas, tá? E nunca, irmãos, agora presta atenção, nunca julgamos e condenamos. Nunca. Nós compreendemos essas pessoas que colocaram essas doutrinas, elas estavam, tá, dentro de um contexto social, político, psicológico, econômico. Todo esse contexto interferiu na forma de se pensar. Eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, João Calvino, tá? Ele cria, né, uma teologia. Né? Ele diz assim, Deus determina quem vai morrer, quem vai viver, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, ponto, acabou. Mas ele está errado? Não está errado no contexto dele. Olha só o que estou dizendo. Está errado já no nosso contexto. Como assim? Por quê? Como é que Calvino interpreta Deus? Calvino está interpretando Deus conforme ele vê o seu contexto. E no seu contexto, o rei tem poder de matar e dar vida. O rei, tá, tem poder absoluto. E na mente dele, essa a visualização do mundo, para Calvino, Deus é o rei dos reis. Se Deus é o rei dos reis, então ele tem poder absoluto. Não se discute com o rei. E ele interpreta Deus de uma forma da monarquia. Tá? Interpreta como se Deus, né, é um rei e ele decide. Calvino não conhece a democracia, irmãos, como nós conhecemos hoje. Ele não tem como interpretar Deus, tá, como um ser que vai ouvir você, que vai discutir com você, que vai dar oportunidades para você decidir ou não. Tá? A visão de mundo. Tá? Então, Calvino, ele pensou, está dentro do tempo dele, ele está vendo o mundo, interpretando o mundo do ponto de vista dele. Tranquilo. Tem muita coisa boa que Calvino falou, tá? Mas, né, nós vamos peneirando as informações. Tá? Então, é assim a teologia. Tá, irmãos? A teologia, ela vai se desdobrando, ela vai se mostrando. Vocês sabem, eu creio que já falei em outra oportunidade, por exemplo, que Martinho Lutero, quando ele leu que Tiago disse que a salvação, né, é por obras, ele rasgou da Bíblia. Olha só, irmãos, o grande mestre, pai do protestantismo, Martinho Lutero, rasgou da Bíblia dele o livro de Tiago. Ele falou que o livro de Tiago é palha, é feno, não serve para nada. E aí? Ele está errado? Não. Ele não está errado no contexto dele. Por quê? Ele estava saindo, né, da teologia católica, onde esse catolicismo estava dizendo que só existe salvação por obras, por indulgências, tá? Por penitências, obras literalmente. Então, Lutero está saindo dessas crenças de que a salvação é por obras. Então, quando ele se bate, tá? Ele bate com Tiago, tá?
Ele disse, não, está errado isso. Tá? Veja, irmãos, são crenças, tá? Do momento, o contexto que faz Martinho Lutero agir dessa forma. Mais para frente, Martinho Lutero vai chegar a compreender, de fato, que Tiago não estava dizendo que a salvação é só por obras, mas se essas obras são resultados da fé. Tá? Mas, de início, né, ele desconsidera o livro de Tiago. Tá? Então, não estamos condenando ninguém, não estamos julgando ninguém, mas estamos compreendendo. Tá? Isso faz parte da teologia histórica, tá, irmãos? Na teologia histórica, nós vamos estudar no bacharel por que uma pessoa pensou daquela forma dentro do seu contexto. Nós vamos entender o pensamento das pessoas. Por que fulano pensou dessa forma? Que influência ele tem? Tá bom? Então, muito lindo e muito bonito. A teologia histórica é fantástico, fantástico, tá? Porque nos ajuda a entender a mente dos pensadores. Quem entende isso nunca vai perder tempo discutindo se o calvinismo está certo, se o arminianismo está certo. Tá? Essa discussão já foi, não existe mais. Tá? Porque nós entendemos a mente das pessoas. Tranquilo? Amém? Deu para entender mais? Amém. Obrigado, professor. Amém. Tá? Deus te abençoe, então. Tá? Eu acho que não tem mais perguntas, né? Ou tem? Antes de eu passar. Tranquilo? Acho que já vamos passar para o cafezinho, né? São 8h27. Oxente. Oxente. Tá bom, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É 8h27. Tá certo. Vamos aproveitar, então, antes de nós passarmos para essa parte, 1.4, tá? Nós vamos para o cafezinho. No máximo, uns 20 minutos, tá? De 15 a 20 minutos, nós já estamos de volta para não atrasar a matéria, ok? Eu vou colocar aqui pause na gravação.